Nosso assunto de hoje vai ser atos administrativos, tá? Um assunto muito importante, que é sempre questão certa de prova aí, quando ele está presente aí no edital. É questão certa de prova, tá? E é um tema muito importante também para você compreender várias coisas aí do direito administrativo. É um assunto clássico mesmo da matéria, então é bom que vocês estejam craques aí, afiados em atos administrativos, tá? Então, vamos começar com o conceito de ato administrativo, tá? Aqui eu trouxe uns conceitos de alguns doutrinadores. Logicamente, você não precisa ficar decorando, né? Esse conceito é do José dos Santos Carvalho Filho, aquele outro é da Di Pietro. Não, aqui eu coloquei o nome aqui só para dar os créditos, né, pro autor, e para depois a gente vai trabalhar esses conceitos, tá? Então, o Carvalho Filho, ele conceitua ato administrativo como a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários, nessa condição que, sob o regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos com o fim de atender ao interesse público, tá? Daqui a pouco eu vou trabalhar esses conceitos aqui, mas olha só, daqui já vamos guardando aqui algumas expressões, algumas características que conceituam mesmo aqui o ato administrativo, tá? Que nos levam a ver que aquele ato que foi praticado é um ato administrativo. Olha só, ele é uma exteriorização da vontade, tá? Uma manifestação. Então tem que ter uma expressão, algo que sai, tá? Então tem que ter alguma coisa, diferente de um silêncio, por exemplo, tá? E essa exteriorização é de quem? De agentes da administração pública, tá? Agentes públicos ou de seus delegatários. Olha só, então não só agentes públicos podem praticar atos administrativos. Os particulares, né, os particulares que recebem delegação do Estado para prestar um serviço público, né, exemplo das concessionárias, das permissionárias, elas também podem praticar atos administrativos, tá? Então já guarda isso daí. Não só agentes públicos praticam atos administrativos, mas também os delegatários, né? Os particulares que exercem alguma função pública. Outra característica aqui importante dos atos administrativos, olha só, é que eles são praticados sob regime de direito público, tá? Então, atos administrativos são sempre praticados sob regime de direito público. Lembrando que a administração ela também pode praticar atos sob o regime de direito privado, tá? Mas esses atos praticados sob o regime de direito privado não são atos administrativos. Por quê? Porque o conceito de ato administrativo diz que ele é sempre praticado sob o regime de direito público, tá? E olha só, por fim aqui, o ato administrativo, ele visa atender ao interesse público, tá? Então, todo ato da administração, todo ato administrativo tem que ter como fim último, né, atender ao interesse público. Beleza? Então, esse foi o conceito do Carvalho Filho. Agora nós vamos ver o conceito do Eli Lopes Meirelles, que é outro autor consagrado aí do direito administrativo. Diz o seguinte, que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria, tá? Então aqui no conceito do Eli Lopes Meirelles, o que eu gostaria de destacar é que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade de quem? Da administração pública, viu? Então lembrando aqui que a administração pública, eu estou falando tanto de agentes públicos, como também de particulares delegatários, tá? Particulares que exercem alguma função pública, beleza? E essa manifestação de vontade, né? Aqui também, mais uma vez, é manifestação, ou seja, exteriorização. Tá tirando fora o quê? O silêncio, tá? Então, essa manifestação, qual é o objetivo dela? Nós vimos que o objetivo final é o quê? Atender o interesse público. Mas para atender o interesse público, o que o ato administrativo vai fazer, né? Qual que é o fim imediato do ato, né? O fim imediato, ou seja, o fim lá, o último, é o interesse público, mas o fim imediato, o que seria? Seria adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar
direitos, tá? Então é a administração pública ali declarando um direito de alguém, concedendo uma licença, ou extinguindo o direito, por exemplo, fazendo uma demissão de um servidor, ou modificando a situação, ou seja, fazendo, por exemplo, uma remoção de um servidor, tá? Então, tudo isso é praticado pela administração mediante atos administrativos. Também, ele serve para impor obrigações aos administrados ou a si própria, tá? Então, quando a administração, ela, por exemplo, ela determina aí que para você poder dirigir o seu veículo, você tem que tirar a carteira de habilitação, ela está te impondo uma obrigação mediante um ato administrativo, tá? Então, o que a gente já dá para tirar aqui desses conceitos é que o ato administrativo é o meio pelo qual a administração exerce a função administrativa, tá? Então, a função administrativa é aquela que se caracteriza pelo exercício de atividades de prestação de serviços públicos, de fomento, de exercício do poder de polícia, de intervenção na propriedade privada. Então, para executar essas atividades, a administração se utiliza dos atos administrativos, tá bom? Lembrando que não apenas o poder executivo, exerce a função administrativa. Os poderes legislativo e judiciário também exercem função administrativa, só que de forma atípica, tá? Então, os poderes legislativo e judiciário também praticam atos administrativos. Por exemplo, quando o Poder Judiciário ele faz um concurso público e edita um ato de nomeação de um candidato aprovado, a autoridade lá do Poder Judiciário faz a nomeação de um candidato aprovado, ela está praticando um ato administrativo. É o Poder Judiciário exercendo a função administrativa. Da mesma forma, lá no Poder Legislativo, quando a autoridade lá do Poder Legislativo, ela homologa uma licitação, ela está praticando um ato administrativo, exercendo a função administrativa. É diferente de quando esses poderes, por exemplo, o Poder Legislativo, ele edita uma lei, ou quando o Poder Judiciário, ele profere uma sentença, o juiz lá do Poder Judiciário, ele profere uma sentença condenando alguém à prisão, por exemplo. Nesses casos, aí o Poder Legislativo está exercendo a função legislativa e o Poder Judiciário está exercendo a função judicial, tá? Então, quando o juiz, ele profere uma sentença judicial, esse ato, de proferir a sentença não é um ato administrativo, é um ato judicial, tá? Porque ele está sendo praticado no exercício da função jurisdicional. Da mesma forma, quando o Poder Legislativo ele aprova lá uma lei, esse ato de aprovar a lei é um ato legislativo, não é um ato administrativo, tá? Então, o ato administrativo ele é praticado no exercício da função administrativa, por qualquer dos poderes, mas sempre no exercício da função administrativa, tá? E aqui mais um conceito agora da autora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela define o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, ou seja, de agentes públicos ou de particulares delegatários, ou mesmo particulares aí que mesmo não possuindo um cargo público, estão exercendo uma função pública, a exemplo dos mesários lá nas eleições, eles praticam atos administrativos também, tá? Então, voltando aqui no conceito, ato administrativo como a declaração, olha aqui, novamente, exteriorização, manifestação, a de Pietro aqui ele já fala em declaração. Declaração que produz efeitos jurídicos imediatos, tá? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco o que seriam esses efeitos jurídicos imediatos. Tá? Com observância da lei, logicamente, afinal de contas, a administração ela se submete ao princípio da legalidade, sobre regime de direito público, tá? Já destacamos isso daqui, o ato administrativo ele é sempre praticado sobre o regime de direito público, tá? E sujeita a controle pelo poder judiciário, tá? Então aqui,
quando a administração pratica um ato administrativo, esse ato está sempre sujeito ao controle do Poder Judiciário, lembrando que ele também está sujeito ao controle da própria administração em decorrência do seu princípio de autotutela, tá? Então, quando a administração ela pratica um ato, né, e aquele ato, a própria administração verificar que aquele ato era ilegal, né, que ele foi praticado de forma errada, de forma irregular, a própria administração pode ir lá e corrigir, pode anular aquele ato. A própria administração e o Poder Judiciário também pode, né? Se alguém for lá no Poder Judiciário e provocar a atuação do Poder Judiciário, ou seja, entrar com uma ação judicial, aí o Poder Judiciário também vai poder anular aquele ato ilegal que foi praticado pela administração, tá bom? Então aqui, pessoal, agora eu vou destacar todos os elementos presentes naqueles conceitos dos doutrinadores que vimos anteriormente, os elementos que caracterizam realmente aqui um ato administrativo. Elementos não, as características, tá? Que nos dizem que aquele ato é um ato administrativo, tá? Então, primeira característica é que um ato administrativo, ele é uma manifestação, uma declaração unilateral de vontade, tá? Então, o ato administrativo, ele se caracteriza por ser uma manifestação, uma declaração, tá? É aquele pensamento que está na cabeça do agente, ele está sendo exteriorizado, tá? Ele está sendo declarado, ele está sendo manifestado. Então, para que um ato seja caracterizado como um ato administrativo, precisa haver necessariamente essa declaração, tá? Essa exteriorização, essa manifestação da vontade do agente. É aquilo que está lá na cabeça dele, ele coloca no papel ou ele fala de alguma forma, ele exterioriza aquela vontade, tá? Então, isso já difere o ato administrativo do chamado silêncio, tá? O silêncio administrativo, ou seja, quando a administração ela não fala nada, isso não é considerado um ato administrativo. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais sobre o silêncio, tá? Pode ocorrer, por exemplo, da administração ficar omissa perante uma situação, não manifestar a sua vontade, não declarar a sua vontade, e esse silêncio, essa omissão, não vai ser considerado um ato administrativo, tá? Então, para ser um ato, necessariamente deve ter uma manifestação, uma declaração. E olha só, o detalhe é que essa manifestação ela é unilateral da administração, tá? Então, um ato administrativo é uma manifestação unilateral. Então, é diferente dos contratos, né? Lá nos contratos existem duas partes, né? Duas partes vão lá e assinam o contrato, concordam em assinar aquele contrato, aí já seria uma manifestação bilateral, porque existem duas partes. No ato administrativo, não. O ato administrativo é considerado uma manifestação unilateral, tá? Então, quando a administração vai lá e aplica uma punição, uma advertência a um servidor, a administração está praticando aquele ato de forma unilateral, não precisa da concordância do servidor, tá? Quando a administração aplica uma multa, né, o órgão de trânsito lá aplica uma multa de trânsito a um particular, é uma manifestação unilateral. A administração está praticando aquele ato, aquela multa, não precisa lá do particular concordar com aquela multa, ele não precisa assinar lá também na notificação da multa, tá? Então, o ato administrativo é sempre uma manifestação unilateral. É importante você diferenciar isso lá dos contratos, tá? Os contratos são bilaterais, mas os atos são unilaterais, beleza? E essa manifestação é de quem? É do Estado, ou seja, da administração pública. E aqui, novamente, eu ressalto que, quando eu falo Estado, eu estou falando dos três poderes, tá? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Sempre que eles exercem a função administrativa. Lembrando que a função administrativa ela é exercida de forma típica pelo Poder Executivo, ou seja, aquela é a atribuição principal do Poder Executivo, praticar atos administrativos, tá? Mas os poderes legislativo e judiciário também exercem a função administrativa, mas de forma atípica, tá? Ou seja, para esses poderes, legislativo e judiciário, a função administrativa não é a sua função
principal, tá? Mas eles também a exercem de maneira ali subsidiária, beleza? Então, o ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade do Estado, aqui incluindo todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. E outro detalhe aqui é que abrange também a administração direta e indireta, beleza? Então, a administração direta, né, os órgãos, os ministérios, por exemplo, a Receita Federal, os fiscos estaduais e municipais, são órgãos, né, da União, dos estados e dos municípios, pertencem à administração direta, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Saúde de um município, ou seja, são órgãos, né, sem personalidade jurídica, os agentes lá que estão lotados nesses órgãos praticam atos administrativos. E também praticam atos administrativos quem? As entidades da administração indireta, beleza? Mas lembrando, somente quando essas entidades atuam sob o regime de direito público, beleza? Então, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista também praticam atos administrativos. Lá uma autarquia, ela é uma entidade de direito público, ela pratica muito mais atos administrativos do que uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, que são entidades de direito privado. Mas as empresas públicas e a sociedade de economia mista também praticam atos administrativos. Por exemplo, quando o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, né, possui ali personalidade jurídica de direito privado. Mas o Banco do Brasil, quando ele vai lá e faz um concurso público para contratar novos empregados, quando ele faz a nomeação ali dos aprovados, a autoridade ali do Banco do Brasil está praticando um ato administrativo, tá? Porque está atuando, neste caso, sobre o regime de direito público. É diferente de quando o Banco do Brasil, por exemplo, firma um contrato lá de financiamento com uma empresa ou com um cliente, ou quando ele vende uma pólice de seguro para um cliente. Nesses casos, daí o Banco do Brasil não está praticando atos administrativos, tá? Porque ele está atuando ali como uma empresa. Ele está praticando atos privados, atos de direito privado. Atos administrativos, novamente, só são praticados sob o regime de direito público, beleza? E quem mais pode manifestar essa declaração de vontade que se torna um ato administrativo? Como eu já disse, além do Estado, né, além da administração direta e indireta de todos os poderes, também podem praticar atos administrativos aquelas pessoas que façam as vezes do Estado, tá? Aqueles particulares que, ainda que não sejam agentes públicos, estão atuando, exercendo uma função pública. A exemplo aí das concessionárias, a exemplo aí a exemplo dos mesários nas eleições, né? Então são particulares aí que não possuem um vínculo efetivo ali com a administração, mas estão exercendo uma função pública e aí podem praticar atos administrativos. Por exemplo, as concessionárias, em determinados casos, elas podem promover atos ali de desapropriação, tá? Elas podem fazer a parte operacional ali da desapropriação. Neste caso, elas você pode considerar que elas, concessionárias, os particulares, estão executando atos administrativos, porque estão atuando sob o regime de direito público, tá bom? Lembrando que os particulares, né, que exercem funções públicas, podem praticar atos administrativos, mas desde que estejam observando o que? Normas de direito público, tá bom? Então, tela. Então tá aí o ato administrativo, eu já destaquei várias vezes, ele é sempre praticado sob o regime de direito público, tá? Ou seja, ele é sempre praticado ali em observância a normas de direito público, aquelas normas que regem a atuação da administração pública, né? Que conferem prerrogativas à administração pública com o fim de atender o interesse público. Então aí, a Lei de Licitações e Contratos, por exemplo, a Lei 8.112, a Lei 8987, então são leis de direito público, tá? Que regem a atuação da administração pública. É diferente de quando um agente da administração pratica um ato, por exemplo, observando o Código Civil, tá? O Código Civil não é uma norma de direito público. Por quê? Porque o Código Civil, ele rege a vida entre os
particulares. Tá? Então, quando um agente da administração, um agente público, ele pratica um ato lá com base no Código Civil, esse ato não é um ato administrativo. Por exemplo, quando é feita uma locação de um imóvel pela administração. É um exemplo típico aí de ato de direito privado que é praticado pela administração. Porque nesse caso, quando a administração ou ela vai alugar, ou ela vai ser a locatária ou a locadora de um imóvel, ela observa lá as normas do Código Civil e não nenhuma norma de direito público. Então esse é um ato de direito privado. Quando vai fazer uma doação de bem também, tá? É observada lá as regras do direito privado e não as regras do direito público. Então esses atos, tá, de locação, de doação, não são atos administrativos. Por quê? Porque eles não são praticados sob o regime de direito público. Beleza? E o ato administrativo, ele está submetido ao controle judicial, tá bom? Então aqui no nosso ordenamento jurídico vigora aquele princípio famoso, né, da inafastabilidade da tutela jurisdicional, né, pelo qual qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser submetida à apreciação do poder judiciário, tá? Então os atos administrativos, no geral, eles podem ser submetidos ao controle do poder judiciário, tanto atos vinculados como atos discricionários. Lembrando que o Poder Judiciário ele exerce apenas controle de legalidade sobre os atos administrativos, tá? Ele não avalia o mérito daqueles atos, se foi bom, se foi ruim, tá? Que o Judiciário avalia o quê? Se foi legal ou se foi ilegal, se foi praticado conforme a lei ou não foi praticado conforme a lei, tá? Então esse tipo de controle é que é exercido pelo Poder Judiciário e então todos os atos administrativos podem ser levados à apreciação do Poder Judiciário. Lembrando também que o Poder Judiciário, ele não atua de ofício, ou seja, ele não atua por iniciativa própria, ele deve ser sempre provocado, tá? Então, para o Poder Judiciário poder exercer o controle de legalidade sobre um ato administrativo, alguém tem que ir lá e entrar com uma ação judicial, tá? Não, o juiz ele não vai, de ofício, por iniciativa própria, começar o controle judicial, tá? O Poder Judiciário não faz isso. O Poder Judiciário, ele só atua quando provocado, ok? Agora, pessoal, a administração, eu já dei até aqui alguns exemplos para vocês, né? A administração, ela não só pratica atos administrativos, tá? Ela não só pratica atos sobre o regime de direito público. A administração, ela também pratica uma outra série de atos, né? Que não são considerados atos administrativos. Por quê? Porque eles não possuem algumas daquelas características que definem um ato administrativo, tá? Então, vejam bem, a administração, ela pratica tanto atos administrativos, exercendo a função administrativa, que são atos que possuem aquelas características que nós vimos no conceito, né? São manifestações unilaterais sobre o regime de direito público, que produzem efeitos jurídicos imediatos, tá? Então, ela pratica esses atos administrativos, mas ela também pratica atos que não são considerados atos administrativos, porque não possuem alguma dessas características, tá? Esses outros atos, que não são atos administrativos, mas que são praticados pela administração, eles são chamados de atos da administração, tá? Não são atos administrativos. Atos administrativos são aqueles que possuem aquelas características que nós vimos, tá bom? Agora nós temos os atos da administração. Os atos da administração, que são atos praticados pela administração, mas não necessariamente são atos administrativos. Então, quais são? Primeiro, atos de direito privado, beleza? Atos de direito privado são aqueles atos que a administração pratica sobre o regime de direito privado. Não são atos administrativos, por quê? Porque atos administrativos são praticados sobre o regime de direito público, ou seja, observando leis, normas de direito público. Mas a administração ela também pode praticar atos observando normas de direito privado. Já dei aqui alguns exemplos. Quando ela faz a locação de um imóvel, por exemplo, ou quando ela faz a doação de um bem,
ela está observando as normas de direito privado. Então já guarda esses dois exemplos, até porque quando as bancas cobram isso daqui na prova, elas geralmente usam aí esses dois exemplos, tá? Locação e doação de bens são atos de direito privado, são atos da administração, porque praticados pela administração, né? A administração que está doando um bem ou é a administração que está alugando um imóvel, mas são atos de direito privado, não são atos administrativos, são atos da administração, mas não são atos administrativos porque praticados sob regime de direito privado. Outro exemplo também que eu já dei aqui, quando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, está ali exercendo as suas atividades as suas atividades empresariais. Então, quando o Banco do Brasil assina um contrato de financiamento com um particular, ele está praticando um ato de direito privado, né? Observando lá as regras do direito comercial, do direito bancário, não está observando normas de direito público. A Petrobras também, quando ela vende petróleo aí no mercado, ela também está praticando um ato de direito privado. Ela não obedece nenhuma norma de direito público para fazer esta venda, tá bom? Então aí, atos de direito privado não são atos administrativos, são atos da administração. Outro exemplo seriam os chamados atos materiais da administração, tá? Aqui, para ficar mais fácil, vocês podem relacionar esse conceito com os chamados fatos administrativos, tá? O que seriam esses atos materiais da administração? Tá? Seria quando a administração ela exerce uma atividade e aquela atividade vai causar alguma transformação, algum efeito ali no mundo. Tá? Então, por exemplo, quando a administração ela faz uma demolição de uma obra irregular, esse ato de ir lá pegar o trator e demolir aquela obra é um ato material, tá? Não é um ato administrativo. O ato administrativo seria o quê? Seria a ordem de execução daquele serviço. E essa ordem que seria o ato administrativo. Agora, a execução material daquele ato, né? Você chegar lá, um agente público, e executar efetivamente aquele ato ali no mundo, ou seja, pegar o trator e ir lá demolir aquela obra, isso já seria um ato material, tá? Seria um fato administrativo, não seria um ato administrativo. Outro exemplo, quando a administração ela vai fazer uma obra, por exemplo, construir uma ponte, tá? Então, o ato de chegar lá, juntar os tijolinhos, né? Amarrar as coisas, passar o cimento, isso tudo são atos materiais, não são atos administrativos. O ato administrativo aí seriam as ordens de execução daquela obra, os pagamentos que são realizados, mas o ato em si de construir a obra, né, de colocar tijolo por tijolo, de fazer lá as fundações, fazer o buraco no chão, isso seria um ato material, tá? Não seria um ato administrativo. Então, esses atos materiais são considerados atos da administração, não são atos administrativos, beleza? Outro exemplo de atos da administração, né, que são praticados pela administração, mas não são considerados atos administrativos, são os atos políticos, tá? Ou atos de governo. Atos políticos não são considerados atos administrativos, né? São aqueles atos das mais altas autoridades públicas, presidente da República, ministro do Supremo, tá? Mas que são atos retirados lá diretamente da Constituição. Por exemplo, quando o chefe do Poder Executivo faz a sanção ou veto de uma lei, ele está praticando um ato político, não é um ato administrativo, tá? Quando ele declara, o chefe do Poder Executivo declara ali estado de sítio, estado de defesa, são atos políticos também, tá? Não são atos administrativos, não são praticados no exercício da função administrativa, tá? E sim da função política, tá? Então esses atos de governo, né, esses atos mais de um cunho mais abrangente, mais elevado, que são retirados diretamente lá da Constituição, são considerados atos políticos, não são atos administrativos. Da mesma forma, quando o chefe lá do Poder Executivo, ele define um programa de governo, né? Ele inventa aí um programa, Bolsa Família, programa de aceleração do crescimento, ele está definindo as diretrizes de atuação da administração pública. Isso é um ato
político, tá? Não é um ato administrativo. Os atos administrativos seriam aqueles praticados na execução aí dessas políticas, beleza? Então, atos políticos são considerados atos da administração e não atos administrativos. Outro exemplo aqui de atos praticados pela administração, mas que não são atos administrativos, seriam os contratos e os convênios administrativos, tá? Por que eles não são atos administrativos? Porque eles são atos bilaterais, tá? Nós vimos que os atos administrativos são unilaterais, tá? Então, contratos e convênios, por serem bilaterais, eles não são considerados atos administrativos. Também não são considerados aqui atos administrativos os atos normativos, tá? Não em sentido material, ou seja, quanto à essência desses atos. Atos normativos, né? Quando a administração edita ali uma resolução, uma portaria, uma instrução normativa, né? Definindo regras para determinada situação, ela está praticando um ato normativo, tá? Esse ato normativo, em essência, ele não é um ato administrativo. Por quê? Porque ele não produz efeitos jurídicos imediatos, tá? Nós vimos que os atos administrativos, eles produzem efeitos jurídicos imediatos. Por exemplo, quando a administração ela concede uma licença gestante para uma servidora, aquele ato ele produz efeito imediato ali para aquela servidora. Aquela servidora ela já vai gozar a licença, tá? Quando a administração ela aplica uma multa de trânsito ao motorista, aquela multa já produz efeito jurídico imediato para aquele motorista, tá? Aquele motorista tem o dever de pagar aquela multa. Agora é diferente de um ato normativo, tá? Um ato normativo ele produz efeitos gerais e abstratos. Ele coloca lá uma série de regras e aquela série de regras, elas não produzirão efeitos jurídicos imediatos nenhum efeito, tá? Elas só vão estabelecer lá aquelas regras e aí quando acontecer a situação lá no mundo real é que a pessoa vai olhar aquela regra e agir conforme aquela regra, tá? Mas ela não produz um efeito jurídico imediato, tá? Perceberam a diferença de um ato normativo que ele apenas estabelece regras, tá? Não produz efeitos para ninguém ali imediatos. Isso é diferente de uma concessão de uma licença, da aplicação de uma sanção, por exemplo, que produz efeitos ali jurídicos imediatos para o destinatário do ato, tá? Aí os atos normativos em essência, olha só, presta atenção agora, os atos normativos em essência, eles não são considerados atos administrativos, justamente por isso, que eles não produzem efeitos jurídicos imediatos. Mas formalmente, ou seja, quanto à forma, aí os atos normativos, eles podem ser considerados atos administrativos, tá? Então vejam bem, atos normativos, eles não são atos administrativos em sentido material, ou seja, quanto à essência. Por quê? Porque eles não produzem efeitos jurídicos imediatos. Mas quanto à forma, tá? Ou seja, quanto à manifestação, quanto à sua exteriorização, aí eles podem ser considerados atos administrativos. Então, o que é dito aí na doutrina? Que os atos normativos, eles são considerados atos administrativos em sentido formal, tá? Mas não em sentido material, belezinha? Também não são considerados atos administrativos aqui aqueles atos de conhecimento, de opinião e de juízo de valor, pelas mesmas razões aqui dos atos normativos, tá? Porque eles não produzem efeitos jurídicos imediatos. Por exemplo, um parecer, né, que é um ato de opinião, ou uma emissão de uma certidão, né? Um parecer, por exemplo, um agente público emite um parecer colocando ali a sua opinião sobre determinado assunto, aquele parecer ele não gera efeito jurídico imediato algum, tá? É só uma opinião de um agente público que está ali naquele ato, tá? Então, esse ato, por não gerar um efeito jurídico imediato, ele também não é considerado um ato administrativo em sentido material, tá? Da mesma forma, uma certidão, tá? Uma certidão, ela apenas certifica determinada
situação, né? Alguém vai lá e pede, um servidor pede uma certidão de tempo de serviço lá para o seu órgão. O órgão vai lá e escreve no papel, o servidor fulano tem tantos anos de tempo de serviço. Ou seja, a certidão está apenas atestando uma situação, ela não produz efeitos jurídicos imediatos nenhum, tá? Então a certidão, esses atos de conhecimento também não são considerados atos administrativos em sentido material, pela mesma razão lá dos atos normativos, porque não produzem efeitos jurídicos imediatos, mas são considerados o quê? Atos administrativos em sentido formal, beleza? E por fim, nós temos aqui no gênero, né, atos da administração, os atos administrativos propriamente ditos, tá? Que aí sim são os atos administrativos, aqueles praticados sob o regime de direito público, né, de forma unilateral e que produzem efeitos jurídicos imediatos. Por exemplo, a concessão de licença para um servidor, a aplicação de uma punição disciplinar, a aplicação de uma multa no exercício do poder de polícia e essa gama de atos aí que são praticados pela administração pública, tá? Então, os atos administrativos, eles podem ser considerados uma espécie do gênero atos da administração, beleza? Vem uma questãozinha de prova aí para a gente consolidar. Diz o seguinte, situação hipotética. O Tribunal de Contas do Estado do Pará alugou várias salas de aula de uma escola privada para a realização do curso de formação de seus novos servidores. Assertiva. Nessa situação, o ato de locação, ainda que seja regido pelo direito privado, é considerado um ato administrativo. Pessoal, o que eu falei? Sempre que, na maioria das vezes, né, quando as questões, elas tratam lá daqueles atos de direito privado, né, que são regidos pelo direito privado, ou seja, eles não são considerados atos administrativos, as questões trazem a locação ou a doação de bens, tá? Então, nesse caso, o ato de locação, ele não é considerado um ato administrativo, justamente por quê? Porque ele é regido pelo direito privado, tá? E não é regido pelo direito público, tá? Então, a questão aqui está errada. Agora vamos falar aqui, pessoal, sobre os fatos administrativos, tá? Um fato administrativo, ele se diferencia de um ato administrativo porque um fato, ele não decorre de uma manifestação de vontade humana, tá? Um fato administrativo é algo que acontece, né? Mas ele provoca um efeito jurídico para a administração, tá? É algo que acontece aí no mundo, independentemente da vontade de alguém, mas esse fato que aconteceu no mundo, ele provoca um efeito jurídico para a administração. Por exemplo, o falecimento de um servidor. O servidor está lá exercendo seu cargo, ele morre, falece. Esse fato, né, o falecimento do servidor, isso ocorre independentemente da vontade de alguém, esse fato ele gera um efeito jurídico para a administração. Qual é o efeito jurídico? A vacância, né, do cargo daquele servidor, o direito lá dos dependentes desse servidor de receber a pensão, tá? Então, o falecimento seria um fato administrativo. Por quê? É algo que aconteceu independentemente da vontade de alguém, mas ele provocou efeito jurídico para a administração, tá? Nós temos fatos, pessoal, que acontecem aí no mundo que não provocam nenhum efeito jurídico para a administração. Aí esse fato não seria um fato administrativo, seria um fato qualquer. Por exemplo, imagine que caiu uma árvore lá no meio da floresta. Então esse fato, né, de cair a árvore lá no meio da floresta é um fato, um evento da natureza, mas esse evento ele não causa, não provoca nenhum efeito jurídico para a administração, tá? Agora imagine que esse fato aí, o mesmo fato, a árvore caiu em cima de um servidor, o servidor morreu. Opa, aí esse fato, né, já provocou um efeito jurídico para a administração, aí esse fato se torna um fato administrativo, tá? Então, outro exemplo, imagine lá, nasceu um filho de um particular, né? Uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração, não é um servidor público, tá? Então, esse fato, né, de nascer o filho lá da pessoa não gera nenhum efeito para a administração. Então, não é um fato administrativo, é só um fato. Agora, o mesmo caso,
nasceu um filho de uma servidora pública. Tá? A esse fato, né, o nascimento do filho, né, que é algo que independe da vontade humana, o nascimento do filho da servidora já é um fato administrativo. Por quê? Porque ele gera efeitos jurídicos para a administração, ele gera o direito da servidora de obter a licença gestante, por exemplo. Beleza? Então, o fato administrativo, ele pode ser de três espécies, tá? A primeira, ele seria uma atividade material, tá? Algo que seria decorrência de um ato administrativo, tá? Algo que acontece no mundo e que decorre de um ato administrativo. Por exemplo, a demolição de um prédio perigoso em consequência da ordem de serviço de demolição, tá? Então, olha só, a administração praticou um ato administrativo, que foi a ordem de serviço para demolir aquele prédio, e essa ordem de serviço gerou um fato, gerou uma atividade material, ou seja, algo que provoca alguma transformação no mundo material, tá? Então, aconteceu o quê? A demolição do prédio em decorrência desse ato administrativo, tá? Então, essas atividades materiais, tá? Ou seja, essas atividades que, embora sejam exercidas pela administração, elas provocam ali alguma transformação no mundo real, né? Essas atividades materiais, elas são consideradas o quê? Fatos administrativos. A outra categoria de fato administrativo seria um evento da natureza que produza um efeito jurídico. Foi aqueles exemplos que eu dei, né? Eventos da natureza que ocorrem independentemente da vontade humana, mas que esse evento ele provoca algum efeito jurídico aí para a administração. O exemplo aqui, a morte do servidor, que gera ali a vacância do seu cargo, o direito dos seus dependentes de receber a pensão. E também seria um fato administrativo a omissão da administração que produza algum efeito jurídico, tá? Então, uma omissão. A administração, ela não agiu em determinada circunstância, tá? Ou seja, ela se omitiu. Por exemplo, a administração não analisa um pedido que, se não analisado no prazo, configura a aceitação tácita da administração, tá? Em alguns casos aqui, a lei, ela diz que o silêncio, ou seja, a omissão da administração, configura a aceitação tácita, ou seja, se a administração ela não se manifestar lá em determinado prazo, significa que ela aceitou aquela situação, tá? Então, essa omissão administrativa seria um fato administrativo. Não é um ato, por quê? Porque não é uma manifestação de vontade, não é uma declaração. A administração ficou quieta, ela se omitiu, mas essa omissão, ela provocou um efeito jurídico para a administração. Então, isso seria um fato administrativo. Beleza? E por que é importante, tá, pessoal, a gente diferenciar aqui um fato de um ato administrativo? Porque tudo que a gente vai estudar daqui a pouco a respeito dos atos administrativos, né, os seus elementos, os seus atributos, os seus vícios, isso é aplicado apenas para os atos administrativos, tá? E não para os fatos administrativos e muito menos para os atos da administração, tá? Então, por isso que é bom a gente diferenciar aí esses conceitos aqui no início desse assunto, beleza? Ver uma questãozinha de prova para a gente consolidar. Considere. São três alternativas e o que a questão pede, no que concerne aos atos administrativos, está correto o que consta em. Na verdade, são 4 alternativas, tá? Então, vamos ver aqui o que está correto em relação aos atos administrativos. Primeira alternativa. São sempre passíveis de apreciação judicial. Beleza, né? Tá correta. Vimos lá que uma das características dos atos administrativos é que eles são passíveis, são sujeitos à apreciação judicial. Beleza? Então, correto. Segunda alternativa, sujeitam-se à lei. Tá correto também, né? Os atos administrativos, eles devem sempre ser praticados em conformidade com a lei, tá? É a lei que diz que determinado ato administrativo deve ser praticado em determinada situação ou pode ser praticado em determinada situação. É a lei que diz quem é o agente competente para praticar aquele ato, a forma que ele deve praticar aquele ato, tá? Então, os atos administrativos, eles devem ser sempre praticados em observância à lei. Isso decorre lá de qual princípio? O princípio da legalidade, né? Que diz que a administração, ela só pode agir quando a lei determinar ou autorizar a sua atuação, tá? Então, beleza. Segunda alternativa está
correta. Terceira alternativa, está dizendo que um ato administrativo é uma espécie de um ato jurídico. Aqui está correto, pessoal. O que é um ato jurídico? Ato jurídico é toda uma manifestação de vontade humana que produz algum efeito no mundo jurídico, né? Ou gera algum direito, alguma obrigação para alguém, tá? E se esse ato jurídico, ele gera uma obrigação, um dever, ou produz algum efeito para a administração, aí esse ato jurídico é considerado um ato administrativo, tá? Então é correto sim afirmar que um ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, beleza? E quarto, em regra, não produzem efeitos jurídicos imediatos. Opa, aqui está falso, né? Nós vimos que os atos administrativos, na verdade, essa é uma característica dos atos administrativos, é que eles sim produzem efeitos jurídicos imediatos, tá? Então a quarta alternativa aqui está falsa, beleza? Então está correto o que consta em 1, 2 e 3 apenas. Aqui, alternativa C, vamos ver se é esse mesmo o nosso gabarito. Beleza? Gabarito, alternativa C. Prosseguindo. Mais uma questão. Ato administrativo vamos ver, analisar cada uma das alternativas. Letra A, manifestação bilateral. Opa, aqui já está errado, né? Nós estamos falando de ato administrativo. Nós sabemos que o ato administrativo é uma manifestação unilateral, tá? E não bilateral. Então aqui já está errada. Alternativa B, ato administrativo é manifestação unilateral de vontade da administração pública, beleza, que visa impor obrigações aos administrados ou a si própria, beleza, ou alguma realização material em cumprimento a uma decisão de si própria. Opa, o que está errado aqui nessa alternativa B, né? Que ato administrativo ele não é uma realização material, tá bom? A realização material é um fato administrativo, é um ato da administração, mas não é um ato administrativo, beleza? Realização material, lembrando aí, a demolição lá da construção irregular, a construção da ponte, né? São fatos materiais, realizações materiais. Essas realizações em si, elas não são consideradas atos administrativos. São atos administrativos a ordem, aquilo que precede, né, aquela manifestação da administração que precede essas realizações materiais, tá? Mas as realizações em si, né, o ato de ir lá construir a ponte, de ir lá e demolir a construção, essas realizações não são consideradas atos administrativos e sim fatos administrativos, tá? Então aqui a letra B está errada. Letra C, ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato, beleza? Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Beleza, né? Aqui dá para ver que a banca, o que ela fez? Ela reproduziu aquele conceito que nós vimos lá no início do autor Eli Lopes Meirelles, tá? Então, por isso que é bom a gente também conhecer os conceitos aí desses autores, né? Apesar de que você não precisa ficar decorando, né? Qual conceito é de quem, mas é bom você dar uma lida nesses conceitos, porque quando eles aparecerem aqui numa alternativa de prova, igual essa daqui, você vai lembrar que já leu aquilo lá no seu material e vai saber que esse é o conceito doutrinário, beleza? E que a banca está reproduzindo na alternativa. Então, aqui a alternativa C está correta. Vamos ver as outras duas, só para confirmar. Letra D, realização material da administração em cumprimento de alguma decisão administrativa. Não, né? Nós vimos que a realização material, já falamos aqui várias vezes, não é um ato administrativo, e sim um ato da administração ou um fato administrativo, né? Aquela realização, aquilo que provoca alguma alteração no mundo real, né? De forma concreta. É o camarada ir lá e demolir a ponte, é o camarada ir lá fazer a apreensão daquele veículo. Essas realizações materiais, ir lá e construir a ponte, não são considerados atos administrativos. O que é o ato administrativo aí? É a decisão anterior, né? Que determinou ou autorizou aquela realização material, tá? Então a alternativa D está errada. E, por fim, a alternativa E está dizendo que ato administrativo
é sinônimo de fato administrativo. Não, tá? Nós vimos que são coisas distintas, beleza? São coisas diferentes, tá? Então aqui a alternativa E está errada. O gabarito aqui da questão realmente é a alternativa C. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o silêncio administrativo, tá? É bom a gente abordar esse ponto, porque algumas questões de prova cobram, tá? A respeito do silêncio administrativo. O que seria o silêncio? Seria aquela omissão da administração, tá? Nós já vimos aí alguma coisa, já vimos que essas omissões, elas não são consideradas atos administrativos, são consideradas fatos administrativos. Por quê? Porque ato administrativo, ele decorre de uma manifestação, tá? De uma declaração expressa de vontade da administração pública. Então, o agente público, ele deve escrever, ele deve falar alguma coisa para aquilo ser configurado um ato administrativo. Ele deve exteriorizar aquela sua vontade para ser configurado um ato administrativo. Agora, se em determinada situação a administração fica calada, né, o agente público não fala nada, ele se omite ou simplesmente não age, né, então não tem ato administrativo aí, tá? O silêncio administrativo não é considerado um ato administrativo, tá? Então, o que seria o silêncio administrativo? Seria a omissão da administração quando deveria ter se manifestado, tá? E essa omissão, pessoal, a doutrina diz que não é um ato administrativo, como eu já destaquei, mas um fato jurídico administrativo. Por quê? Porque essa omissão, ela pode causar efeitos jurídicos aí para os interessados ou para a própria administração. Mas ainda que ela provoque esses efeitos jurídicos, pelo fato dela não decorrer de uma manifestação expressa de vontade, tá? Então, o silêncio, a omissão, não é considerado um ato administrativo, mas apenas um fato jurídico administrativo, tá? E os efeitos, né? Esse silêncio, essa omissão, pode ter alguns efeitos, e esses efeitos, eles são previstos lá na lei. Primeira situação, a lei, ela pode não prever qualquer efeito para o silêncio, tá? Então, em determinadas situações, a lei, ela pode dizer que a administração, ela deve se manifestar sobre determinado ponto, mas a lei, ela não diz o que acontece se a administração não se manifestar. Por exemplo, imagine lá que o servidor, ele entre com um requerimento de licença para tratar de interesses particulares. Ele vai lá, faz o pedido para a administração. E aí a administração não fala nada, ela não decide sobre aquele pedido. Ela nem defere, nem indefere aquele pedido. Ou seja, ela ficou silente. Está caracterizado aí um silêncio administrativo. Mas nesse caso, a lei não diz, né? Ela não diz qual seria o efeito daquele silêncio. Ela não diz que se a administração não falar nada, o servidor vai ter direito à licença. A lei também não diz que se a administração não falar nada, aí o servidor não vai ter o direito à licença. Então, nesse caso, a lei, ela é omissa também em relação ao silêncio administrativo. Então, não acontece nada. Aí o silêncio da administração, nesse caso, ele não irá provocar nenhum efeito, né? O servidor, neste caso, o que ele teria que fazer? Ele teria que provocar novamente a administração ou ir lá no Poder Judiciário, entrar com uma ação judiciária para que o judiciário, aí sim, ele obrigasse a administração a tomar uma decisão a respeito ali daquele requerimento, tá? Então, se a lei, ela não prevê qualquer efeito para o silêncio administrativo não tem nenhum efeito, tá? Não é porque a administração não se manifestou sobre o pedido de licença do servidor que o servidor vai passar a ter o direito àquela licença. Não, tá? O que acontece nesse caso é que a administração ficou omissa, o servidor tem que provocar de novo a administração ou ir lá no Poder Judiciário para que o Poder Judiciário obrigue a administração a tomar alguma decisão, tá? Agora, em outros casos, a lei pode prever efeitos para o silêncio, tá? Em alguns casos, a lei pode prever que se a administração não falar nada, né, ela ficar omissa, esse silêncio pode representar uma concordância tácita ou uma rejeição tácita, tá? Então, a lei, ela pode prever que em determinado caso, o interessado, o administrado, ele fez um pedido
aí a lei pode dizer, não, se a administração ela não se manifestar em tal prazo, em 10 dias, por exemplo, isso significa concordância tácita lá com o pedido do administrado. Mas a lei, vejam só, a lei deve prever isso de maneira expressa, tá? Para que esse silêncio, ele represente uma concordância ou uma rejeição tácita, tá? A lei deve prever isso de maneira expressa. Se a lei não falar nada, aquele silêncio também não vai provocar efeito algum, beleza? Agora, o detalhe é que o silêncio da administração ou a omissão pode ensejar a responsabilidade da autoridade omissa. Olha só, tá? A lei, às vezes, ela fala isso daqui, tá? Por quê? O que acontece? Às vezes, se a administração ela se omite em relação a adotar algum ato administrativo, pode ocorrer a chamada prescrição, tá? Então, imagine lá, a administração ela tem um período para ela aplicar sanções disciplinares aos servidores que cometem faltas funcionais, né? Cometem infrações disciplinares. Então, por exemplo, lá para a sanção de demissão, o prazo de prescrição é 5 anos, a contar da data em que a autoridade ela tem ciência da prática daquela infração. Então, imagine lá que a autoridade competente, ela tomou ciência, ou seja, tomou conhecimento que o servidor ali, seu subordinado, praticou uma infração disciplinar sujeita à demissão, só que a autoridade não fez nada, né? Ela se omitiu, caracterizou o silêncio administrativo. Aí passaram-se 5 anos, aí aquela penalidade, ela prescreve, ou seja, a administração não pode mais aplicar aquela punição. Beleza? Aí o que acontece nesse caso? A autoridade que se omitiu, né? A lei diz que ela poderá ser responsabilizada por ter se omitido, tá? Então o silêncio administrativo, ele pode ensejar a responsabilidade da autoridade omissa, beleza? Uma questãozinha de prova aí, 2016. O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma manifestação formal de vontade. Não, né? Nós vimos que o silêncio administrativo, ele não se consubstancia, ou seja, ele não é um ato administrativo, ele é um fato administrativo, justamente por quê? Porque ele não expressa uma manifestação formal de vontade, ele é uma omissão, ele é uma ausência de expressão, uma ausência, uma falta de declaração, tá? Então essa questão aqui está errada. Mais uma questão. A lei pode atribuir efeitos ao silêncio administrativo, inclusive para deferir pretensão ao administrado. Exato, né? Nós vimos que a lei pode sim atribuir alguns efeitos ao silêncio. A lei pode dizer que o silêncio da administração pode representar o quê? Uma concordância tácita com o pedido, com a pretensão do administrado. Beleza? É exatamente isso que está dizendo aqui a questão. Então, ela está correta.